Você sabe o que é morfossintaxe? Não sabe? Nunca nem ouviu falar? Então você está no vídeo certo. No vídeo de hoje eu vou te falar, eu vou te ensinar. No vídeo de hoje eu vou te ensinar morfossintaxe. Nós vamos juntos. Você e eu e você e eu e você. Nós vamos analisar as palavras de acordo com a morfologia, vamos indicar a classe gramatical dela e a função sintática desta mesma palavra no contexto, e desta palavra num outro contexto. Vamos estudar morfossintaxe, análise gramatical e análise sintática das palavras. Então, fica comigo, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque aqui você já sabe, é português através da Bíblia. E o meu nome, você sabe? Meu nome é Edna Solange. Muito prazer, que alegria, que felicidade ver você aqui. Como você é linda, como você é lindo. Olha, seja bem-vindo a este canal. Estou feliz com a sua presença. Vamos começar a nossa análise morfossintática, reconhecendo a classe gramatical e a função sintática de cada palavra constante nesta oração. Os meus filhos andam na verdade. Um trecho de 3 João 1,4. Os, artigo definido. Artigo definido é a classe gramatical de os. Qual a função sintática que os artigos definidos exercem? Os artigos definidos exercem a função sintática de adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Vamos escrever? Adjunto adnominal. Você pode pausar o vídeo e preparar uma tabelinha igual a essa. Isso vai te facilitar muito. Meus. Meus é adjunto adnominal. A primeira coisa que eu faço é dar uma olhada na oração e reconhecer as funções sintáticas. E aí eu vou no passo a passo. Meus é adjunto, pronome possessivo. Meus é pronome possessivo. Pronome possessivo. Os pronomes possessivos exercem, esse pronome possessivo exerce aqui a função sintática de adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Filhos. Qual é a classe gramatical de filhos? Filhos é um substantivo. É um substantivo comum. Um substantivo comum. Qual é a função sintática deste substantivo filhos aqui nesta oração? Os meus filhos andam na verdade. Quem é que andam na verdade? Os meus filhos. Toda a expressão é o sujeito desta oração. Porém, o termo filhos, separadamente, é o núcleo. Ele é o núcleo do sujeito simples. O verbo andam. Andam é verbo. Verbo, que verbo? Que tipo de verbo é esse? Como esse verbo deve ser classificado? Esse verbo é um verbo intransitivo. Ele é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo, ele é o núcleo, ele é um verbo significativo, então ele é um núcleo do predicado verbal. Ele é o núcleo do predicado verbal.
Na verdade é uma locução adverbial. Qual a função sintática que a locução adverbial exerce? A locução adverbial e todos os advérbios exercem a função sintática de adjunto adverbial. Não sei se você já assistiu e se você ainda não assistiu, eu vou deixar cards aqui do link de um vídeo onde eu falo sobre a tabela periódica da língua portuguesa, uma brincadeira para chamar a minha tabela morfossintática. Através da tabela morfossintática, você pode visualizar todas as classes gramaticais e as funções sintáticas que elas podem exercer. Depois você assiste, vou deixar na descrição o link e também aqui no card. Assiste depois. Essa locução adverbial ela é formada do na. O na é o quê? É uma contração da preposição em, mas, o artigo a, mas o substantivo. Essa junção formou, então, o adjunto adverbial, certo? Ok? Tá? Agora, vamos analisar a oração. Os meus filhos andam na verdade. Nós já vimos que o sujeito é toda a expressão. Os meus filhos. Os meus filhos. E o predicado, então, é o restante dessa oração. Andam na verdade. Andam na verdade é o predicado. E predicado verbal. É um predicado verbal. Ok. A oração, vamos classificar essa oração. Essa oração, ela está sozinha aqui no contexto. Então, vamos chamá-la de oração absoluta, porque nós não temos o restante. Então, o que temos é uma oração absoluta, só tem ela. E essa oração absoluta, ela exerce alguma função sintática? Não. Nós não sabemos as outras orações, né? Não sabemos como é formado esse período, eu só tenho aqui esta oração. Então, ela é uma oração absoluta, só tem ela. Não exerce função sintática. Não exerce função sintática. É uma oração absoluta. Texto 2. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Este texto é ainda mais interessante em termos de análise morfossintática. Você vai ver, fica comigo. Forma verbal, conhecereis, conhecereis. Forma verbal, conhecereis, conhecereis. Como esse verbo deve ser classificado? Qual é sua transitividade? Esse verbo, essa forma verbal, é o verbo transitivo direto. Conhecereis o quê? A verdade. Então, é verbo transitivo direto. Eu repeti aqui o verbo, a forma verbal, mas nem precisava, né? Mas tudo bem. Conhecereis, verbo transitivo direto. Transitivo direto. A função sintática, ele é, né? Podemos ver que ele é núcleo do predicado verbal, é um verbo significativo. Então, ele é o núcleo do predicado verbal, núcleo do predicado verbal. E a verdade? Essa expressão, a verdade,
é formada do A, que é o artigo definido, mas o substantivo verdade, certo? Mas o substantivo, o A, que é o artigo definido, mais o substantivo. Mais o substantivo, mais verdade, que é o substantivo. Qual a função sintática dessa expressão, a verdade? A função sintática da expressão a verdade é o objeto direto. Mas esse objeto direto, ele é formado de um adjunto adnominal, que é o A, artigo definido, mas o núcleo do objeto direto, que é o substantivo verdade. Certo? Aqui nós temos o A, que é o adjunto adnominal, mais o núcleo do objeto direto. Toda expressão é um objeto direto, mas há uma subdivisão, que o A é o adjunto adnominal e o substantivo verdade é o núcleo do objeto direto, ok? Essa foi a primeira oração. Vamos classificá-la. Como essa oração deve ser classificada? Primeiramente, qual é o sujeito dessa oração? Qual é o sujeito? Quem é que conhecerá a verdade? Vós conhecereis. Então, aqui nós temos o quê? Um sujeito desinencial. Sujeito desinencial. Ele é reconhecido pela terminação do verbo. Esse sujeito desinencial é o vós. É o vós. Sujeito desinencial, vós. E o predicado é toda a oração, já que o sujeito não está presente, toda a oração. Conhecereis a verdade é o predicado. E o predicado verbal, certo? Como eu classifico essa oração A? Estamos vendo que nós temos nesse período duas orações. Estamos classificando a primeira. Conhecereis a verdade. Como se classifica essa oração? Olha para todo o período. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos um período composto por coordenação. Então, essa primeira oração é oração assindética. É uma oração assindética. A oração assindética exerce função sintática? Não, não exerce função sintática. As funções sintáticas são exercidas pelas orações subordinadas. As orações coordenadas não exercem funções sintáticas. Pois bem, vamos agora à segunda oração. A segunda oração começa por esse E. Como esse E deve ser classificado? Esse E é uma conjunção coordenativa, conjunção coordenativa aditiva. Conjunção coordenativa aditiva. A conjunção exerce função sintática? Não. Quando você assistir o vídeo da tabela morfossintática, você verá que as conjunções não exercem funções sintáticas. Vou deixar o link também aqui do vídeo de sujeito, de vídeo sobre sujeito. Assiste também. Bom, voltando ao E. O E é uma conjunção coordenativa aditiva. Não exerce função sintática. Nenhuma das conjunções exercem funções sintáticas. Outras classes também, mas você precisa assistir o vídeo. Não esqueça. A expressão, de novo, a expressão a verdade. E aqui é que está algo muito interessante. Nós temos
A mesma coisa. Temos o a, artigo definido, mas a palavra verdade, que é um substantivo comum, tá? Esqueci de colocar, é um substantivo comum, igualzinho. É um substantivo comum, que também nós podemos colocar, substantivo comum. Agora, será que é a mesma função sintática? Realmente não é a mesma função sintática. A função sintática desta expressão na oração 2 é a função sintática de sujeito. O que é que vos libertará? A verdade. A mesma coisa, o a adjunto continua sendo adjunto adnominal, porém, o termo verdade é o núcleo do sujeito simples. É o núcleo do sujeito simples, vou só diminuir essa letra. É o núcleo do sujeito simples, ok? O artigo continua sendo um adjunto adnominal, porém, a palavra verdade, nessa outra oração, exerce a função sintática de sujeito, o núcleo do sujeito. Veja bem que interessante. O mesmo substantivo verdade. Na oração A, ele é o núcleo do objeto direto, do complemento verbal. Na oração B, ele é o sujeito da oração, o núcleo do sujeito da oração, da segunda oração. E o vos? O vos é o quê? É um pronome pessoal do caso oblíquo. Qual a função sintática do pronome pessoal do caso oblíquo nessa segunda oração? O que é que vos libertará? O que é que vos libertará? A verdade. A verdade libertará quem? Libertará quem? Nós vimos, aliás, não vimos o verbo. Vamos analisar primeiro o verbo? Vamos lá. O verbo. A forma verbal libertará aqui é o verbo transitivo. Libertará quem? É verbo transitivo. Quem liberta, liberta alguma coisa, liberta alguém. Então, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Portanto, esse vos é o quê? É o objeto direto do verbo libertar. O verbo, a forma verbal libertará é o quê? Faz parte do predicado verbal, é o núcleo do predicado verbal. Análise da segunda oração. E a verdade vos libertará. Nós já vimos que o sujeito é a verdade. Então, vos libertará, vos libertará é o predicado. Predicado verbal. Como eu classifico essa oração? E a verdade vos libertará. Essa oração B deve ser classificada como oração coordenada sindética, porque agora ela tem a conjunção E. Sindética, o quê? Aditiva. Quando a conjunção é introduzida pela conjunção E, ela é uma oração coordenada, sindética, aditiva. Essa oração coordenada, sindética, aditiva exerce função sintática? A resposta é não. Não exerce
função sintática. Um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmo 46, versículo 4. Nesse período, há duas orações. Texto 3, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Primeira oração, há um rio. Verbo haver, há. Verbo haver. Verbo haver é um verbo transitivo direto. Transitivo direto. Um rio. Um rio, essa expressão é formada pelo artigo indefinido mais substantivo. A expressão toda forma o objeto direto. O objeto direto. Um rio é o objeto direto, é o complemento do verbo haver. Há o quê? Um rio. O termo um é o adjunto adnominal. O substantivo rio é o núcleo do objeto direto. Verbo haver é um verbo transitivo direto. Núcleo, ele é o núcleo do predicado verbal. Essa foi a primeira oração. Há um rio. Essa primeira oração é uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir. É um verbo impessoal. Então, nós temos em há um rio, temos uma oração sem sujeito. O predicado é toda a expressão. Há um rio. Há um rio. Predicado verbal. Há um rio é a oração principal. É a oração principal. Nós temos um período composto por subordinação. Como eu sei isso? A segunda oração deste período composto é uma oração subordinada adjetiva. Por isso, há um rio é uma oração principal. A oração principal não exerce função sintática. Ok? Não exerce função sintática. Segunda oração. A segunda oração começa aqui em cujas correntes. Cujas correntes. Cujas é um pronome relativo. É um pronome relativo. Mas correntes é um substantivo. Cujas exerce a função sintática de adjunto adnominal. Correntes exercem a função sintática de quê? De sujeito. Quem é que alegra a cidade de Deus? As correntes que pertencem a esse rio. Então, mas o núcleo do sujeito, né? Correntes é o núcleo do sujeito, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que é que alegram a cidade de Deus? As correntes que pertencem a um rio. Então, mais núcleo do sujeito. Alegram.
alegram. Essa forma verbal é do verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. É o núcleo do predicado verbal. Núcleo do predicado verbal. Alegra o quê? A cidade. Nós temos aqui o artigo definido, mas o substantivo cidade. A cidade exerce, a expressão a cidade exerce a função sintática de objeto direto. Alegra o quê? A cidade de Deus. Toda a expressão a cidade de Deus é o objeto direto. Porém, o a, ele é adjunto, adnominal. E o cidade é o núcleo do objeto direto. Núcleo do objeto direto. De Deus, nós temos a preposição de, mas o substantivo Deus. A expressão de Deus, a cidade de quem? A cidade que pertence a quem? Nós temos nessa expressão a função sintática de adjunto adnominal. Essa expressão formam a função sintática de adjunto adnominal, a cidade de Deus, a cidade que pertence a Deus. Vamos analisar a oração como um todo. Cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sujeito. Sujeito simples. Sujeito simples. Predicado verbal. Alegram a cidade de Deus. É o predicado. Alegram a cidade de Deus. Predicado verbal. Como nós classificamos essa oração? É uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, cujas correntes alegram a cidade de Deus, é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Essa oração exerce função sintática? Sim. Essa oração subordinada, adjetiva, restritiva, exerce a função sintática de adjunto adnominal da oração principal, que é a um rio. Ok? Então, cujas correntes alegram a cidade de Deus, exerce a função sintática de adjunto adnominal da oração principal. Esse foi nosso terceiro texto. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Volte sempre, deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça a sua sugestão. Tchau!